Voltamos então, agora finalmente, yes, os playoffs chegaram. A melhor parte do ano, a melhor parte da temporada. Porque tá acabando a temporada. Não importa. Enquanto durar, vai ser a melhor parte. É a hora que quem é foda vira foda mesmo, entendeu? É a hora Tom Brady, basicamente. Nossa. É hora... Vamos começar de novo o vídeo, pelo amor de Deus. Essa semana não vamos falar dele, né, infelizmente, verdade. Porque obviamente ele teve uma folguinha aí. Mas a gente pode falar de outras opções aí de pessoas que podem ser fodas, né? Como, por exemplo, o Bortles e o Tyrod Taylor. O Bortles e o Tyrod, eles têm chance, né, de ser. Eu acho que não, né? Quem que foi o cara essa semana que falou que o Bortles, se ele tiver a bola do jogo, ele vai entregar? Teve um cara que falou isso. Um cara na TV, assim? Não, um jogador. Ah, é? Eu acho que sim. Talvez tenha sido do próprio Buffalo Bills. Eu vi essa notícia em algum lugar. Não sei se foi ou se foi alguém da divisão, alguma coisa assim. Quem falou, Mas falou a teve verdade. isso. Então, aproveitando, vamos começar falando de Buffalo Bills contra Jacksonville Jaguars. O Buffalo Bills nos playoffs depois de 426 anos. E pela primeira vez na história, né? O Buffalo Bills tá nos playoffs, pra muita gente aí. Pra muita gente. E o Jacksonville quase isso, né? Uns 8 anos de diferença aí. Né? Também desde 2007 não ia. Então são duas novidades. Jacksonville foi o terceiro melhor time da temporada com uma campanha 10-6. E o Buffalo Bills ficou aí em sexto, né? Da AFC. Acabou indo por causa de vários critérios aí de desempate que acabaram vencendo do Ravens, que entregou o jogo no final. Né? Quase estava garantido, mas aí não foi. Então eu acho que esse jogo vai ser interessante. Aparentemente o McCoy? Alexandre McCoy. Isso, aparentemente o LeSean McCoy vai jogar. Da dúvida ainda, mas acho que ele vai querer jogar, né? Se lesiona por 5 meses. Playoffs É diferente, outro ainda nível. mais pro Bills. É outro nível. Mas ele, né? E é um jogo muito difícil, né? O Jacksonville 6-2 em casa. Então é um time que não costuma perder em casa. E por outro lado, o Buffalo Bills 3-5 fora. Né? Não é um dos melhores times fora de casa, mas por ser playoffs eu acho que tá tudo aberto, né? A gente pode aí dizer que obviamente o Jacksonville tem uma das melhores defesas, né? Que já traz uma grande vantagem, e o Buffalo também não tem um dos melhores ataques, né? Eu acho que inclusive o que eu ia trazer aqui é que o principal ponto de destaque pro Jacksonville é a diferença em jardas de passe, em jardas totais, tanto no ataque quanto na defesa. Né? O Jacksonville é o sexto com mais jardas totais e o segundo com menos jardas totais contra. Então você vê que o ataque funciona relativamente bem como um todo e a defesa funciona melhor ainda, né? E por outro lado, o Buffalo Bills é um dos piores nesses dois quesitos. É o 29º em jardas pro. Isso. E o 26º que mais leva jardas. Então você vê aí, ele é um dos 6 piores times na defesa nesse ponto. Então provavelmente o Jacksonville vai ter muitas jardas e o Buffalo vai ter poucas. Então o Buffalo vai ter que aproveitar as poucas chances que vai ter. Exato. E eu acho que isso passa pela corrida, que é o ponto que o Buffalo vai ter que jogar. Afinal, é o único defeito da defesa do Jacksonville é contra a corrida. Mesmo assim, ainda não é uma defesa ruim, mas ela é a 21ª. Então não é nem de longe as melhores. E o Buffalo é o 6º melhor time correndo com a bola. A gente pode até falar que o Jacksonville é um dos melhores times correndo também, mas eu acho que esse ponto pode ser mais positivo pro Buffalo, que vai ter que explorar a corrida, é a única arma que eles têm, do que pro Jacksonville, que tem outras armas para vencer. Então fica aí a dica para a possível vitória do Buffalo Bills. Eu acho que esse jogo é bem aberto por causa, principalmente pela irregularidade dos Jaguars. E esse final de temporada dos Jaguars preocupa muito. Perdeu de forma muito estranha para o 49ers. Né? Você perder de mais de 40 pontos tendo a melhor defesa por um time que está em reconstrução, eu acho que não deveria acontecer. E também perdeu para os Titans. Era fundamental ganhar esse jogo, você chegar nos playoffs com uma mentalidade mais positiva, você chegar com força, né? Você elimina um adversário da divisão, né? Então é um momento estranho para os Jaguars. Eu acho que eles chegam um pouco mais como favorito pela defesa e por jogar em casa. Né? O Buffalo Bills vai ter muitas dificuldades passando a bola, vai pegar esse secundário que eu acho que vai jogar de uma forma diferente nos playoffs. O estádio vai estar cheio, como nunca esteve nas últimas temporadas. Eles venderam todos os ingressos, né? Eles colocaram até ingressos extra, também venderam tudo. Essa aqui, eu acho, assim,
A questão do LeSean McCoy preocupa. Ele deve jogar, mas já foi confirmado que ele não vai estar 100%. E ele não estando 100% preocupa um pouco. Porque ele é o ataque. Né? Eu acho que se os Bills ganharem esse jogo vai ser por causa dele, correndo muito bem com a bola. A questão da defesa, eu acho que vai ser um ponto de desequilíbrio, porque dos Bills é uma das piores da NFL, porque perdeu um jogador que está nos Jaguars, que é o Marcel Darrells. É verdade. O Jaguars ainda tem números relativamente ruins na defesa por causa da temporada sem ele. Quando ele chegou, o time melhorou um pouco nesse quesito. Então eu acho que o Jaguars vai querer correr muito com a bola, porque o time dos Bills não consegue segurar o jogo corrido. Então eu acho que aqui talvez seja o ponto decisivo. Eu acredito que vai ser um jogo talvez não vai ser com um número tão alto de pontos, porque o Bills não é um time que marca tantos pontos. Né? E o ataque dos Jaguars nos últimos jogos também não tem funcionado tão bem. O time dos Bills é um time até que consegue alguns turnovers, né? Enfrentando o Bortles pode acontecer, né? Então não vai ser uma surpresa. Eu acho que do contrário também. O Jaguars é uma defesa que tem muitas condições de roubar a bola. O Tyrod Taylor também não é um dos melhores quarterbacks da liga, então talvez em algum momento cometa algum erro. Eu aposto nos Jaguars, acho que mais por esse fator casa e pela defesa, acho que vai dominar o jogo. Muito difícil, poucos pontos, mas decidido talvez no final, com os Jaguars ganhando o jogo. É um duelo que a gente não esperava nem um pouco nos playoffs, né? Não dá nem pra comparar. Era menos playoffs dos últimos anos aí, mas é um duelo bem interessante. Eu acho que é um jogo aberto. Eu acho que o Jaguars, acho que o princípio da vitória dos Jaguars tem que começar com sua defesa. Eu acho que a equipe tirando qualquer possibilidade desse ataque dos Bills ficar confortável em campo, tirar a questão do Taylor correndo com a bola, se movimentando fora do pocket, que ele é muito bom nisso, e tirando também o LeSean McCoy da partida, né, usando esse fato de que ele não está 100%, eu acho que a partir daí a equipe começa a vencer. Porque nessa temporada o que a gente fala é isso, né? A partir do momento que o Jaguars não precisa que o Blake Bortles decida o jogo, acho que fica tudo mais fácil para a equipe. E eu acho que é isso que deve acontecer ao longo da partida. Eu acho que o Buffalo vai começar bem, eu acho que é uma equipe que tem condições de começar bem melhorando até nos últimos jogos da temporada. Quanto o Patriots fez um bom primeiro tempo, depois acabou caindo, mas é uma equipe que melhorou depois de um momento muito ruim na temporada. Eu acho que vai entrar em campo bastante motivada, né? Acho que a equipe que está mais motivada nesse momento para jogar nos playoffs, até ao lado de Jacksonville. Mas, no geral, é óbvio que Jacksonville tem uma equipe mais equilibrada. A gente lembra que o Buffalo nesse ano contratou o Benjamin para o seu ataque, para ter um alvo diferente para o Taylor, né? Pode ser que ele faça diferença. Eu acho que a partir do momento que a equipe estiver na red zone, ele vai ter que aparecer. Ainda mais contra essa secundária dos Jaguars, que é muito física e muito talentosa também. Então eu acho que ele é um jogador que pode ser muito importante para fazer pontos, né? Eu acho que o Bills, quando tiver momentos em que tiver a chance de fazer pontos, tem que marcar. Porque senão, se ficar aí nos 3 pontos, na questão do field goal, eu acho que o Jaguars deve acabar vencendo esse jogo, não por muitos pontos também. Do outro lado, né, a gente sabe que o jogo ofensivo do Jaguars passa muito pelo seu jogo corrido também. Acho que o Fournette tem que dar uma resposta diferente nessa partida. O Yeldon também, eu acho que são 2 jogadores de estilos diferentes que se complementam. Então acho que vai ser muito importante. A defesa do Bills contra o jogo corrido é muito fraca. Então o Jaguars tem que apostar muito nisso até para criar espaço pro Bortles, né? Se ele tiver esse espaço, a gente sabe que o jogo aéreo não tem grandes jogadores, o Hurns está voltando. Então, assim, a tendência é que o jogo corrido também dos Jaguars dite o ritmo. Eu acho que não existe muito o que pensar pro Jaguars. A defesa ser muito forte, roubar a bola, e o ataque não ter turnovers e correr muito com ela também. Acho que vai ser um jogo decidido por poucos pontos também. Não acho que terão muitos pontos, porque não são ataques explosivos. Mas acredito que no final das contas a equipe dos Jaguars vença. O que pode atrapalhar é essa questão de um pouco ansioso, né? Pressão, torcida. O Jacksonville não está acostumado aí a estar nesse tipo de holofote, né? Mas no geral é uma equipe mais forte. Eu acho que no fim das contas a defesa vai acabar vencendo o jogo para Jacksonville. Então eu tô apostando na equipe da Flórida. Eu vou com vocês. Eu acho que eu não consigo ver que vai ser tão equilibrado assim, na verdade. Eu acho que esses últimos jogos do Jacksonville não vão contar tanto. O time basicamente já estava classificado. Acho que eles jogaram assim mais tanto faz, não tinham muita esperança de pegar o segundo lugar do Pittsburgh. Eu acho que a defesa é tão melhor que justamente entrando agora pra valer, eles vão engolir. O Buffalo é o 31º time em passe. Se o McCoy não tiver 100%, o que eles vão fazer? Não vão fazer nada no ataque. Então,
E da mesma forma, como se disse, né? O jogo corrido do Jacksonville também é bom. E é melhor ainda do que o do Buffalo. Então eu não vejo... Eu também não acho que vai ser assim, aquele atropelo. Mas eu acho que o Jacksonville vai controlar a partida de forma tranquila. Lembramos que se Jacksonville passar, Jacksonville enfrenta o Pittsburgh, obrigatoriamente. E se o Buffalo passar, ele enfrenta o Patriots, obrigatoriamente também. Né? Então esse jogo já define quem vai enfrentar quem aí na temporada. E vamos prosseguir então, né? Vamos falar agora do outro jogo da AFC, Kansas City contra o Tennessee. Em Kansas, aí o Kansas também venceu sua divisão, também ficou 10-6, Tennessee ficou 9-7, né? Acabou indo no wild card também. O Tennessee ia de qualquer forma, mas acabou ficando em quinto por causa do Ravens também, né? O Ravens ficaria em quinto se não tivesse tido aquele final de jogo muito bizarro, né? Contra o Bengals. O Bengals, inclusive, que ferrou o Lions numa semana e depois ferrou o Ravens em outra. Então o time não fez nada o ano inteiro, mas no final fez várias coisas interessantes. Exatamente, só veio para estragar. O Tennessee é um time estranho, né? Como eu já falei em outro vídeo nosso, ele é um dos piores times em quase todas as estatísticas possíveis. A única estatística que ele tá ali entre os primeiros é jardas de corrida contra. A defesa de corrida dele jogou bem, é a quarta melhor da temporada. Mas também isso não acho que não vai ser um fator tão importante aqui, porque o ataque corrido do Kansas é o nono melhor. Então é uma coisa que eles se equivalem, né, nesse ponto. O Tennessee também não é o melhor time fora de casa, da mesma forma que o Buffalo Bills ficou 3-5 fora. E o Kansas ficou exatamente igual também o Jacksonville, 6-2 em casa. Então também tem uma vantagem aí pro time jogando em casa. O Kansas, que é um time que já tá mais acostumado com playoffs, né? Eu acho difícil aqui rolar uma zebra, justamente porque ele tá jogando em casa. É um time que, quer ou não, melhorou muito, vem de 4 vitórias seguidas, né? Ele teve aquele momento que perdeu, então o Kansas parece que só ganha várias seguidas ou só perde várias seguidas, né? Vamos ver aí como que vai ser essa partida, mas tô esperando aí que... Acho que os turnovers talvez sejam o ponto mais definitivo desse jogo, porque Kansas é o time que menos comete turnovers, 0.7 por jogo só, e é o oitavo que mais força. Então, os 2 pontos o time é forte, e justamente o contrário do Tennessee, que é o 23º que mais comete, né? Não é um time muito bom aí nesse ponto, e também é o 19º em turnovers forçados. Também não é um time que acaba forçando muitos turnovers. Então, se vencer essa batalha de turnovers, eu acho que Kansas caminha a passos largos aí para ir para a próxima rodada. Eu acho que esse jogo vai ser difícil, porque por mais que os Titans realmente acho que dos times que foram para os playoffs, talvez seja o que tem o futebol americano mais feio, né? Principalmente pelo ataque. Mas se a gente pegar os jogos, quantos os times adversários atropelaram os Titans? Não. Tirando aquele dos Steelers na quinta-feira. A gente sempre fala isso, né? Mas, no geral, é sempre difícil enfrentar esse time, né? Então, eu acho que aqui também é a mesma coisa. O Chiefs começou muito bem, mas agora não é aquele time que consegue atropelar os adversários. Eu acho que não vai acontecer aqui. Eu acho que vai dominar porque é um time mais equilibrado, o ataque voltou a funcionar melhor. Então, o Alex Smith com o Kareem Hunt e o Hill, eu acho que tem tudo para conseguir dominar esse time. Talvez até mais com o Hill, né, aproveitando jogadas em profundidade nessa secundária dos Titans, que não é tão boa. O front seven tem jogado um pouco melhor, né, principalmente contra corrida e pressionando o quarterback. Eu acho que o Titans vai querer pressionar muito o Alex Smith, essa linha ofensiva, tentar, né, conseguir alguns sacks ali ou talvez algum turnover. E do outro lado, como você falou, a defesa dos Chiefs consegue roubar muita bola, né? É um time também que cede muita jarda, só que o Titans não consegue tantas jardas. Então, eu acho que aqui acaba ficando equilibrado, né? Eu acho que a única coisa que leva vantagem ao ataque dos Titans é a linha ofensiva contra essa defesa do Chiefs, que não tem muito sacks na temporada, não consegue pressionar tanto o quarterback. Então, talvez aqui seria fundamental pressionar o Mariota, que está tendo uma temporada muito ruim, né? Como eu já tinha falado no outro vídeo, tem mais interceptações do que touchdowns, então isso é muito complicado. Mas ele teve a sorte de estar aqui, né? Então a gente pode, se ele ganha mais uma oportunidade para ele. Pode zerar, a gente pode nem lembrar que a temporada dele foi ruim se ele joga bem agora. Então. Exatamente, mas eu confio mais nos Chiefs. Esse é aquele time que o fator casa é fundamental. Né? É muito difícil ganhar dos Chiefs lá, então eu acho que, ainda mais como você também falou, né, a experiência dos playoffs também conta muito. Então eu acho que o Chiefs vai dominar esse jogo, ganha, talvez não um placar tão disparado, né, elástico, mas eu acho que dá Chiefs. Eu também vou com o Chiefs nesse jogo, embora eu acho que é um jogo extremamente perigoso, né, porque o Tennessee entra aqui como um franco atirador.
Eu acho que só de Tennessee estar lá, acho que eles reconhecem que já é um pouco de sorte, né? Um pouco da questão da falta de qualidade de outras equipes da sua conferência. E, obviamente, Kansas joga em casa, tem um time com números melhores, né? Um time com mais talento e mais entrosado, principalmente no ataque. O Alex Smith, até certo ponto da temporada, foi candidato a MVP, até em algumas conversas. E, no geral, eu acho que ele fez uma boa temporada, né? Melhor do que nos últimos anos. A gente tem aí um corredor que está funcionando melhor que os corredores de Tennessee, né? A dupla de Tennessee jogou pior que apenas um corredor dos Chiefs. E também acho que no jogo aéreo as equipes acabam se equivalendo, aí não tem muito... Eu acho que até no geral o Kansas City tem mais opções com o Hill em profundidade e com o Kelce também, apesar do Walker ser um bom tight end para os Titans, né? Exatamente, eu acho que no geral... E nesse momento o Kansas está jogando melhor, né? Tennessee foi meio que aos trancos e barrancos, mas de fato a defesa de Tennessee vem melhorando bastante. Eu acho que ela pode fazer alguma diferença aqui, ela rouba algumas bolas, né? A gente tem alguns jogadores aí que sabem fazer isso, então acho que o Alex Smith vai ter que cuidar bem dessa bola. A linha ofensiva tem que jogar muito bem, não, abrindo espaço para o Hunt e protegendo o Alex Smith. Se Tennessee ficar confortável nessa posição de sacar o quarterback rival, pode ser que o jogo se complique para Kansas. É uma equipe que, apesar de ter experiência nos playoffs, ainda não deu aquele passo adiante nos playoffs. Faz tempo que não vence um jogo ali nessa pós-temporada. Então, com a pressão da torcida ali, pode ser que se os Titans ficarem confortáveis na partida, pode ser que acabe acontecendo alguma surpresa. Mas no geral o que eu tô esperando é que a questão dos turnovers faça muita diferença, né? A gente viu o Mariota esse ano entregando muitas bolas bobas, né? Fazendo algumas jogadas que nesse momento da carreira ele não deveria fazer. E eu acho que essa defesa do Kansas City sabe que tem que forçar nisso. Eu acho que eles vão com tudo pra cima do Mariota, com essa pressão. E no mano a mano ali, eu acho que esses defensores têm condições de bater os recebedores de Tennessee. São jogadores que não são tão talentosos assim. Então eu tô apostando nos turnovers decidindo essa partida em favor de Kansas. Acho que vai ser um jogo até certo ponto da partida equilibrado. Acho que Tennessee, pela sua defesa, eu acho que vai manter esse jogo equilibrado até certo ponto. Mas eu tô esperando aquela big play da defesa de Kansas e do seu ataque, principalmente com o Hill ou com o Kelce, então, ou com o próprio Hunt. Então eu acho que Kansas acaba levando, jogando em casa e vencendo nos playoffs finalmente. Justíssimo, eu tô com vocês, né? Acho que já tinha basicamente comentado tudo. Acho que Kansas passa aí. Tennessee não é, vai ser uma grande zebra, acho que pra mim. A maior zebra, talvez até maior do que Buffalo vencer. Sim. Porque Kansas é um time mais competente mesmo, mas vamos ver. E agora, então, vamos falar sobre a outra parte da NFL, que eu acho que tem dois jogos muito mais interessantes, né? Jogos realmente mais completos aí, de times melhores, né? E pra começar, vamos falar de Atlanta e Los Angeles Rams, que eu acho que é o jogo mais equilibrado, talvez. Não sei, né? Se bem que Carolina e Saints também difícil, mas eu acho que Atlanta e Rams é muito equilibrado. Então o Rams venceu a divisão, né? Ficou com uma campanha 11-5 contra o Atlanta, que acabou indo para os playoffs por causa do wild card, né? Contou aí com essa última semana que conseguiu vencer. Acho que o Atlanta venceu os jogos que importavam, né? Isso. Foi basicamente isso que aconteceu. O Saints, o Rams acabou nem jogou direito, né, na última semana. Não dá pra contar essa derrota contra o 49ers como... Descansou todo mundo. Exatamente, descansou todo mundo. Eu acho que aqui um ponto bem curioso o Atlanta fora de casa, campanha 5-3. Então o Atlanta não é um time que tem dificuldade de viajar e jogar fora de casa. E o Rams em casa, pelo contrário, é um time ruim em casa. Ficou 4-4. A grande campanha do Rams é jogando fora, 7-1. Então, eu não sei até que ponto esse mando de campo vai ser bom pra eles. Óbvio que, na verdade, sempre é bom, né? Só o fato de você estar ali no teu campo, com a tua torcida, já é melhor do que viajar. Mas a gente percebe que, no caso do Los Angeles Rams, não é aquele fator extremamente decisivo, né? Eu acho que esse jogo é muito, muito complicado e, pelo que eu andei olhando, ele tem pontos positivos até maior número para Atlanta do que para Los Angeles, em termos de estatística. A gente pode ver aí que o Atlanta, em jardas de corrida, ele é o 13º melhor, enquanto a defesa do Rams é a 28ª pior. Então, né, a gente vê aí que, por mais que o Rams também seja um dos melhores correndo, a defesa do Atlanta é boa contra a corrida. Sim. Então, o ponto de desnivelamento realmente é a defesa do Rams, que não é muito boa nesse ponto. E eu acho que o Atlanta vai aproveitar, né? Vai correr com a bola e o que puder, né? Vai ser o jogo deles. E tem vantagem nisso porque a defesa do Rams é ruim nesse quesito. E também em terceiras descidas, né? O Atlanta é o melhor time da liga em terceiras descidas. E o Los Angeles Rams não tem uma defesa ruim nesse quesito, mas é a 14ª.
Então você vê que de primeira para 14ª existe aí uma diferença, enquanto o Los Angeles Rams não tem aquela diferença toda. São só 3 jardas, 3% entre os third downs que o Los Angeles Rams consegue e os third downs que o Atlanta não consegue defender, né? Então, realmente, penso que o Atlanta tem que explorar esses 2 pontos. Tem o Matt Ryan, né, que é um bom quarterback, apesar de não ter tido a melhor temporada de todas. Da mesma forma que o Mariota, ele pode compensar tudo agora, né? E é o que importa. Se ele conseguir de novo carregar o time aí pros playoffs, ele vai novamente mostrar que é um dos grandes da liga. E o que vocês estão esperando? O confronto de um dos melhores times em questão de desempenho contra um time que acho que, em questão de valor técnico, é melhor que o dos Rams. Pelo menos no papel, né? Principalmente o ataque. É engraçado essa questão do mando de campo, realmente não faz tanta diferença para os Rams, acho que também pela mudança, né? Ele ainda está se adaptando, mas talvez aqui nos playoffs seja um pouco diferente. Eu creio que com certeza o estádio vai estar cheio, vai estar lotado, como não teve na temporada, né? A gente viu muitos espaços, né? Mesmo quando o time já estava muito bem. E eu acho que também, por mais que o Atlanta tenha uma campanha positiva fora, seria fundamental jogar em casa aqui. Ainda mais nesse estádio novo de Atlanta, eu acho que seria bem mais favorito. Aí seria, eu acho que no mínimo equilibrado, até um leve favoritismo, ainda mais por Atlanta ser mais experiente. Jogando em casa, naquele estádio, eu acho que as coisas seriam diferentes. Realmente, a defesa do Rams tem problemas contra a corrida. Nos 3 últimos jogos, tirando do 49ers, essa defesa melhorou um pouco. Tomou 100 jardas, mais de 100 jardas apenas dos Eagles, né? Mas é normal porque os Eagles é um dos melhores times correndo com a bola. Mas nos outros jogos não, pegou o time dos Titans, que é um dos times que mais marca touchdowns correndo com a bola, né? E o time tomou menos 100 jardas, então conseguiu segurar o time. E vai ser fundamental parar esse jogo terrestre dos Falcons, que não foi um dos melhores da temporada, mas tem um potencial muito grande. Se você não conseguir parar o Freeman, fica muito difícil parar o jogo do Matt Ryan também. Consegue explorar seus recebedores, né? E vai ser muito interessante esse time, né? Esses recebedores, o Sanu, o Julio Jones, né? O Gabriel também, contra essa secundária que a gente sempre fala dos Rams, que é muito ágil, muito explosiva, né? Então vai ser um confronto muito interessante para ver se vai ganhar o físico, né? O técnico dos Falcons, né? Ou se é a juventude, essa defesa explosiva. A defesa dos Falcons eu acho que eu gosto um pouco mais, né? Principalmente a secundária, eu gosto muito dessa defesa dos Falcons. Eu confronto as duas defesas, eu acho que talvez mais jovens e explosivas da NFL. Né? Eu acho que vai ser um confronto muito interessante aqui. A defesa dos Rams ela é mais agressiva, então também eu acho que quem levar vantagem nessa questão de pressão talvez esteja um pouco à frente, porque são 2 linhas ofensivas que protegeram muito bem seus quarterbacks. Eu acho que até a linha ofensiva de Atlanta é um pouco subestimada. Ela protegeu muito bem o Matt Ryan. Então, quem conseguir aqui chegar no quarterback adversário, talvez tenha uma vantagem nesse jogo. Eu aposto nos Rams porque apresentaram um futebol melhor na temporada. O Falcons foi muito irregular. Eu sei que ele tem um time muito competente, né? A gente tinha até colocado o Falcons de novo no Super Bowl nessa temporada. Tem potencial para isso, mas eu acho que a gente avalia pelo que foi a temporada. E o Rams, para mim, pelo menos, mostrou muito mais. Mostrou um time muito mais competente dentro de campo. E eu acho que vai conseguir ganhar esse jogo. Vai ser muito difícil. Se a Atlanta ganhar o jogo, eu também não vou ficar tão surpreso. Mas eu aposto nos Rams. Um duelo muito aberto. A gente pega aqui uma equipe que recém esteve no Super Bowl. Basicamente, quase todos os jogadores que estão aí estiveram naquele jogo. Contra uma equipe que a gente nem esperava que estivesse nos playoffs, né? Com um treinador novato. Então, talvez isso possa fazer diferença. Eu acho que talvez esse estágio seja um pouco grande demais para essa equipe do Rams. Sabe aquelas equipes que você sabe que tem futuro, mas talvez nesse momento não estejam preparados. Mas talvez não também, né? Pode ser que realmente essa equipe do Rams seja uma equipe que chegue pra ficar, né? E já a partir dessa primeira temporada. Eu acho que tem talento pra isso, tem um treinador pra isso. Eu acho que acaba entrando como favorita, como você falou, porque é uma equipe que foi mais regular que a Atlanta, aqui nessa temporada. A gente vai ter um duelo aí entre um quarterback que, obviamente, muito mais experiente e talvez mais talentoso, que é o Matt Ryan, mas que nesse ano teve mais turnovers que o Goff. O Goff esse ano, não só pelos TDs, mas ele foi muito marcado porque ele entregou pouco a bola. Então eu acho que isso pode fazer a diferença. Essa defesa do Falcons também é uma defesa que rouba muito a bola. Então, e a do Rams também. Então acho que quem ganhar esse duelo pode ser que
faça diferença em um jogo tão equilibrado, né? A gente sabe que pontos da defesa em um jogo como esse acaba decidindo a partida. Então eu acho que pode passar um pouco por isso. E eu acho que nesse momento a Atlanta está mais suscetível a entregar pontos a partir do seu ataque do que o Rams. Eu acho que o Rams está cuidando mais da bola do que a Atlanta. A gente tem aí esse duelo também do Todd Gurley, né? O Todd Gurley hoje é um dos candidatos a MVP. Eu acho que ele vai ser, obviamente, muito usado. Vamos ver se a defesa de Atlanta vai conseguir parar ele. Eu acho que é muito importante, a gente falou do Freeman, né? Mas do outro lado tem o Todd Gurley, então tem que parar também. Se não parar o Todd Gurley, acho que fica muito difícil, porque esse ataque do Rams ele é muito explosivo. Ele marca pontos, sempre quando ele tá na red zone, a tendência é que a equipe marque pontos. Então o Rams tem essa vantagem também, mas é um jogo extremamente equilibrado. O Atlanta tem condições de vencer. Eu acho que tem jogadores, tem um elenco no geral mais confiável, talvez, até pela experiência do que esse elenco do Rams. Mas eu tô apostando em Los Angeles exatamente por ser uma equipe que jogou mais nessa temporada. Eu acho que é uma equipe que está mais entrosada. Eu acho que esse treinador ele traz um pensamento muito, muito diferente para esse time. Eu acho que ele não está satisfeito com chegar aos playoffs apenas. Eu acho que todo mundo está satisfeito que o Rams chegou até aí. A torcida está mais do que satisfeita, mas eu acho que ele não. Eu acho que ele vai passar isso para os jogadores. Mas eu acho que vai ser um jogo decidido, cara, por, assim, field goal. O que pode fazer diferença para Atlanta, porque a gente tem que lembrar que o kicker titular dos Rams se machucou. A equipe está com kicker Hulk, né, nesse momento da temporada, então pode ser que faça uma diferença, mas estou apostando nos Rams em um jogo assim que tem tudo para ser um dos melhores da temporada e muito equilibrado. Então antes de eu falar quem eu acho que vai vencer, também para lembrar aqui que se Atlanta vencer, Atlanta joga contra Eagles, obrigatoriamente, né? Interessante isso. Inclusive, de certa forma, é uma sorte, né, de Atlanta de ter essa possibilidade. E o Rams, se vencer, obrigatoriamente vai enfrentar o Minnesota Vikings, né? Então, é uma campanha aí, se o Rams chegar tão longe assim, vai ser uma campanha absurdamente surreal, né? Para o começo da temporada. Mas eu vou apostar em Atlanta. Eu acho que a Atlanta vai vencer esse jogo. Eu acho que a experiência vai falar mais alto. Eu acho que essa pressão vai cair nos ombros do Goff nesse momento. Por mais que eu também acho que vai ser decidido por pequenos detalhes, mas se o jogo tiver empatado faltando 5 minutos, e eu acho que tem grande chance de estar, eu acho que o Matt Ryan vai fazer jus ao apelido dele de Matt Ice dessa vez, vai jogar como ele jogou na temporada passada. Eu acho que os times da NFC deixaram o Atlanta chegar num lugar que ele não deveria e que eu acho que esse time vai aproveitar. Porque, pra mim, se passar do Rams, e eu tô achando que vai, ele vai passar do Eagles. E aí vai chegar na final da conferência sendo um 6º colocado da NFC, uma coisa bizarra, né? Não deixa de ser uma zebra. E aí tem grande chance de ser um confronto, um clássico, né? New Orleans e Atlanta, de repente, né? Pode ser o Vikings. Aí tá tudo aberto. Por mais que o Atlanta não vai ser favorito nesse ponto, né? Mas aí vai ser tudo aberto e eu acho que deixaram esse time sonhar mais do que deviam. Não cutucaria a fera desse jeito. Eu acho que a Atlanta vai vencer por causa da experiência. Vamos ver. E agora vamos falar sobre o jogo, então, último. E eu acho que o melhor jogo, tecnicamente falando, dessa rodada, né? Acho que são os 2 melhores times que estão aí. O Saints, que é o 4º lugar da NFC, que podia ter ficado melhor, né? Até estranho, o Saints tem um 4º com toda essa campanha. E o Carolina em 5º, que até a última semana tinha chance de vencer a divisão, né? Inclusive o Carolina, o Saints e o Atlanta ficaram quase com a mesma campanha, né? A Carolina e o Saints ficaram 11-5, então foi muito equilibrado aí. Um detalhe que acabou fazendo o Saints vencer a divisão e o Carolina não, e isso faz com que o Saints vá jogar em casa. E aí é o grande ponto pra mim, né? 7-1 a campanha do Saints em casa. Por mais que o Carolina seja 5-3, não tem uma campanha ruim fora. Eu acho que o Saints em seus domínios é muito bom. O Saints conta com o Drew Brees, né? Um dos melhores quarterbacks aí dessas última década da NFL. Já venceu o Super Bowl. É um cara que quando chega lá, chega pra valer, né? Isso. E esse time do Saints tem um jogo muito completo, né? Eu acho que em questão de corrida, por mais que o Saints... os dois são o 4º e 5º aí, né? O Carolina até acabou um pouco melhor a temporada em termos de corrida. Eu acho que o Carolina desequilibra mais até na corrida, porque a defesa contra a corrida do Saints é pior do que a defesa de Carolina. Então os dois times vão correr bastante com a bola. Mas eu acho que o principal ponto aqui realmente o passe. Eu acho que é um jogo que o Drew Brees vai ter que jogar. Ele vai ter que
fazer tudo aí pra ser o diferencial, porque o Saints é o 5º melhor time passando a bola e o Carolina é o 28º. Né? Então a gente sabe que o Carolina tem esse defeito e o Saints não. Né? O Saints tem um dos 3 melhores quarterbacks da liga, então o Saints é meu favorito. E o de vocês? Eu tinha falado que o New Orleans jogando em casa é praticamente imbatível. A única derrota dele foi pro Patriots lá no começo da temporada. Eu acho que se o Saints fosse o número 1 nessa conferência, acho que tinha tudo aí pro Super Bowl, porque é praticamente impossível ganhar deles lá. Eu acho que o principal confronto aqui vai ser dos running backs do Saints, né, o Kamara e o Ingram, contra a dupla de linebackers dos Panthers, que na minha opinião acho que é a melhor dupla da NFL, né, o Thomas Davis e o Luke Kuechly. Eu acho que são 2 jogadores que têm condições de bater de frente com a dupla do Saints. Né, então vai ser muito interessante esse confronto aqui. E obviamente que os dois, né, eu acho que o Kamara principalmente, né, estando 100% jogando muito bem, vai ajudar o time do Saints, porque ele corre muito bem, ele consegue fugir dos tackles, né, e você fugir dos tackles do Luke Kuechly e do Thomas Davis vai ser fundamental. E ele recebe muito bem, bolas curtas e bolas em profundidade. E vai ter que explorar essa secundária dos Panthers, que deu uma pequena caída, né, os números mostram isso, né, então... enfrentando ainda mais o Brees, né? A gente vai ver um confronto ainda entre receivers físicos, né? O Michael Thomas é um cara bastante físico, e do outro lado tem o Funchess, né? Que também é bastante físico, só que ele vai enfrentar o Latimer, e isso eu acho que é muito complicado. Eu não vejo o Funchess tendo tanta vantagem em cima do Latimer, mesmo ele sendo calouro. Eu acho que ele mostrou nessa temporada que não importa quem ele enfrentou, ele jogou muito bem, né? Então, e esse ataque do Carolina não me convence. O Ken Newton é extremamente irregular. No último jogo sofreu 3 interceptações, entendeu? E nesse jogo vai precisar dele, né? Não só correndo, mas principalmente lançando. Eu acho a defesa de Carolina um pouco melhor que a do Saints, mas eu não vejo uma disparidade tão grande. A do Saints tem jogado muito bem, em altíssimo nível, né? Então eu acho que o Saints aqui é favorito. Por ser um jogo dentro da divisão, vai ser muito complicado. Eu acho que Carolina também não está descartado, caso ganhe o jogo. Mas eu acho que o Saints aqui é favorito, é melhor no ataque, lançando a bola, correndo, né? Por mais que a Carolina tenha números um pouco melhores correndo, a gente sabe que é por causa do Ken Newton, não por causa dos seus running backs. E a defesa do Saints tem jogado em altíssimo nível, tem condições de parar esse ataque, né? Eu acho que a partir do momento que conseguir pressionar o Ken Newton, aí é outro ponto. Carolina é um dos melhores times pressionando o quarterback, mas vai pegar uma das melhores linhas ofensivas. E ao contrário, o Saints também consegue pressionar, não no mesmo nível, mas a linha ofensiva dos Panthers não é tão boa. Então eu acho que a maioria dos confrontos são favoráveis ao Saints, né? E o fator casa acho que também vai ser fundamental, então eu aposto no Saints. Eu acho que vai conseguir controlar o jogo do começo ao fim. Eu acho que as duas equipes têm a mesma campanha, né, 11-5, mas se a gente vê como o Saints chegou até 11-5 e como o Panthers chegou até 11-5, eu acho que a gente consegue perceber a diferença das equipes, né? O Saints foi uma equipe muito mais equilibrada durante o ano, venceu aqueles jogos que deveria ter vencido. O Panthers também, mas teve mais dificuldades, né? Geralmente teve mais dificuldades em seus jogos. Se deu até o luxo de perder o último jogo. Literalmente entregaram ali no final. Então isso mostra um pouco como essa equipe do Saints, ela é mais equilibrada que Carolina nesse momento. Acho que dos dois lados da bola. O jogo, a gente fala muito do jogo corrido do Saints e é bacana porque é uma equipe que vinha sendo baseada no jogo aéreo nos últimos anos, mas tem um jogo corrido que pode fazer diferença, né? Esse duelo entre esse jogo corrido contra a terceira melhor equipe contra o jogo corrido, né? Que é a equipe dos Patriots, acho que vai fazer total diferença, como o Michel falou, esse duelo dos linebackers. Acho que o Patriots só vence essa partida se parar o jogo corrido do Saints, porque vai ter que fazer mais pontos, né? Que não tem como, às vezes ele tem que fazer mais pontos que o seu adversário, e eu acho que como o ataque dos Panthers, como o Michel também falou, não me convence, eu acho que é importante que ele não precise fazer tantos pontos. Acho que se o Panthers quiser fazer mais que 30 pontos, esquece. Não acho que o Panthers consegue, entendeu? Mas se o jogo ficar ali equilibrado, uns 20 pontos, eu acho que aí consegue. Mas tudo vai depender se essa defesa dos Panthers conseguir parar o ataque do Saints, o que eu acho muito difícil. Acho esse ataque muito equilibrado, o Brees está num ano bom também. O ataque aéreo, por mais que não seja um ataque tão falado, por não ter grandes números, tem bons jogadores. O Michael Thomas é bom, o Snead é bom, até o Ted Ginn teve um ano até interessante, né? Aparece em algumas jogadas também. E o ataque do Panthers, né, é um ataque extremamente irregular, essa é a palavra. O Cam Newton, ele, na minha opinião, tem condições de vencer essa partida, se ele jogar muito bem. Ele não foi MVP à toa, eu acho que ele é um quarterback acima da média. Mas, no geral, ele não tem grandes armas, né? E eu acho que essa defesa do Saints também
tem o suficiente para manter esse ataque com menos pontos que o ataque do Saints. Então, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que Carolina, por ser um duelo de divisão, por ser um time que já tem experiência nos playoffs, até foi mais pro playoffs nos últimos anos que o próprio Saints, mas não me consigo ver esse time com força suficiente para fazer mais pontos que os donos da casa. Eu acho que esse ataque do Saints vai acabar em algum momento da partida aí estourando no jogo, principalmente o ataque corrido, e aí acho que fica muito difícil para o Cam Newton, com essas armas que ele tem nesse momento, fazer a diferença. Mas duelo de duas equipes 11-5, duas equipes da mesma divisão, que se conhecem muito bem. Tô apostando no fator casa pro Saints, mas vai ser um jogo bem equilibrado e provavelmente bem divertido de assistir, porque nós temos aí o Newton, né, que é um quarterback totalmente diferente do resto da NFL, contra o Brees, que é um dos melhores da história, já tá acabando a sua carreira e com certeza quer vencer o Super Bowl. Então, se você gosta de futebol americano, tá apresentando o esporte pra alguém, acho que é uma boa oportunidade pra ver um jogaço aí. E é isso aí, então. Esse foi o nosso vídeo aí dos principais jogos, né? Principais não, todos os jogos, né, dessa rodada. Eu já tô esquecendo que estamos nos playoffs. Então a gente se vê aí no próximo. Vamos ver quem que vai passar, né? Agora falta pouco, né? Falta pouco. Valeu.